É bom que maqueia. Ainda bem que eu não trabalho na Globo, né? Eu sou jornalista, eu sou engenheiro, eu posso errar. Então vamos começar de novo. Qual o nome, Lígia? Ele vai passar isso no making off. Oh, com certeza. Nada estressado. Olá, eu sou Lígia Pacione. Eu sou Cláudio Vilar. E nós estamos no Berlin Tech Talks. Hoje, vocês já viram que o cenário é diferente, a gente está com dois convidados mais do que especiais, o Paulo e o João, que são da Sebras. E eles vão contar pra gente coisas muito interessantes que vocês vão gostar de saber, porque a Sebras é uma empresa muito legal, uma empresa brasileira na Alemanha que ajuda empresários brasileiros a virem para a Alemanha. Não é? Isso, exatamente. Entre outras coisas, a gente vai ver que não é só isso, é muita coisa que eles fazem. Mas vamos começar com o Paulo. Isso. Paulo, conta pra gente como é que vocês vieram parar em Berlim, como é que é a história de vocês? A história é muito longa e muito doida. Como acho que como qualquer história de qualquer brasileiro que está por aqui também, a gente veio novo, eu vim novo, vim com meus irmãos, minha mãe é cantora de ópera, veio aqui fazer uma pós-graduação e acabou ficando por aqui. E a sua mãe é brasileira ou é alemã? Minha mãe é brasileira, toda a família é brasileira, meus primos, meus parentes, estão todos no Brasil. E a gente que está praticamente veio parar aqui. Aí fez escola aqui, fez faculdade aqui. Pensei na época assim, vou voltar para o Brasil, vou trabalhar numa Câmara de Comércio, Brasil-Alemanha. Vou trabalhar num departamento jurídico de uma empresa brasileira. Só que na época a gente pensou assim, e aí? E de empresa brasileira? O que tem aqui? E nós não estávamos falando dos anos 60, dos anos 70, nós estamos falando de 97. E não tinha praticamente nada. Tinha o que tem sempre são as empresas alemãs e suas sucursais no Brasil. Mas agora, na outra direção, nada. Então a gente se não tem, então vamos nós fazer. Né? Não criar vergonha na cara. E inicialmente a gente começou com parques eólicos, era a época do Proinfa, levamos para parques eólicos do Brasil. Aí acabou o Proinfa, a gente começou a trabalhar com as grandes siderúrgicas, Uzi Minas, ArcelorMittal, que exportavam para a Alemanha. Não. Aquilo ainda era uma fase diferente. Eram empresas brasileiras que compravam equipamentos aqui na Europa. Okay. Vocês ajudavam nessa... Isso, a gente fazia o controle da produção, via se estava tudo em dia, via como estava embalagem. Vocês eram o olho da empresa aqui. Isso, nós éramos os olhos e os ouvidos das empresas brasileiras aqui. E a gente cuidava que as coisas chegassem, para que as coisas chegassem no Brasil do jeito, para não dar problema na alfândega brasileira. Isso a gente fez mais ou menos até 2013, quando iniciou a crise no Brasil e a gente teve que, em decorrência disso, praticamente todas as operações estagnaram de um dia para o outro, praticamente. Foi uma época bem dramática. A gente, todo esse período antes, digamos, eu já tenho empresa aqui desde 2003, a 2013, eram 10 anos, a gente acompanhava todas as feiras que aconteciam aqui na Alemanha, a Nuga, Fruta Logística, Ligna, de Madeira e assim por diante, tem inúmeras aqui. E nessas feiras todas a gente via que os caras estavam mais perdidos que segue um tiroteio, porque as empresas brasileiras chegavam, minimamente preparadas. Material em português, uma feira internacional. Nossa. Aí a embalagem não adequada. Aí não aproveitavam a feira como poderiam e chegavam voltando reclamando da feira, mas não reconheciam que o problema era outro. Né? Era um problema interno. E aí a gente já naquela época vislumbrou que para essa coisa dar certo, tem que trazer as empresas brasileiras do Brasil aqui para uma estrutura brasileira. A gente já entendeu isso, né? Tem que pegar o brasileiro na mão, trazer do avião, botar aqui, mostrar como as coisas funcionam, fazer as coisas acontecer, levar para o avião de novo para ele se sentir confortável. A gente chama isso de soft landing, ou seja, o empresário brasileiro não é jogado na água fria, mas em cima de uma almofada, onde é que ele praticamente é acompanhado, tem gente explicando como é que é a coisa, desmistificando a internacionalização. E ainda trabalho de intérprete, né? Isso é uma... Não, mas por incrível que pareça, a comunicação é uma das coisas mais essenciais em toda essa história. E o empresário brasileiro que se instala com a gente tem a comodidade de ter todo o seu relacionamento com os órgãos públicos, né, com os fornecedores, a representação institucional da empresa, toda feita em português por ele, e nós passamos para o alemão. E outra coisa, olha onde é que a gente está aqui, né? Ponto primeiro aí.
na avenida mais famosa de Berlim, a Kodan. É muito bacana esse lugar. É a Berlim brasileira, né? Se fosse São Paulo, seria Avenida Paulista aqui do lado da Fiesp. Mas vamos conhecer um pouquinho da história do João? Sim. Como é que vocês se encontraram? Então, eu conheço o Paulo já há bastante tempo, né, Paulo? Eu cheguei na Alemanha em 2006, eu vim para fazer meu doutorado em ciência política, como bolsista da Fundação Konrad Adenauer. Como é que você aprendeu alemão, cara? Na verdade, eu sou descendente italiano, né? Ou seja, meu pai é da Serra Gaúcha e meus avós são italianos. E alemão, na verdade, foi uma coisa assim, foi uma coincidência. Eu comecei a trabalhar na Fundação Konrad Adenauer como pesquisador e lá eu comecei a aprender o alemão. Mas não tinha nenhuma pretensão de morar na Alemanha. E vim convidado para fazer o doutorado aqui. E logo no meu segundo ano de doutorado, num evento da Fundação Adenauer, eu conheci o Paulo. Né? E, como o Paulo diz, bateu o santo de cara. Legal. Né? Isso é maravilhoso. Começamos com um assunto sobre a filosofia do direito, teologia, aí eu sou formado em comércio exterior e o Paulo trabalhava com comércio exterior também. Então aí engatamos uma conversa e aí ele me convidou para fazer parte da equipe. E fomos desenvolvendo essa amizade, esse trabalho conjunto ao longo de mais de quase 15 anos aí, né, Paulo? Isso. E aí nasceu? Ou antes ainda não? Não, porque a gente estava... Antes, né? Isso foi bem antes, porque a gente trabalhava junto nessa atividade que era a supervisão logística, Maritime Surveillance. E o João praticamente trabalhava conosco também, mas a gente estava muito absorvido, porque na época que a coisa estava rodando, nós viajávamos a Europa de cabo a rabo, de Portugal à Ucrânia e da Finlândia até a Turquia, e a gente estava muito absorvido com isso. E aí a crise que veio, que onde é que deu uma reduzida em todas essas atividades, foi praticamente o momento que a gente disse assim, vamos ter que fazer uma coisa diferente porque isso aqui não está mais rodando. Aí surgiu a ideia de montar o Sebrae, só que a gente teve que esperar, porque iniciou 2013 a crise, a gente achava aquela coisa, vai demorar 1 ano e meio, 2. 2013, 14, 15, 16 nada, 17 nada. Final de 17 a gente começou a perceber que alguma coisa estava se mexendo. Aí início de 2018 nós botamos o bloco na rua aqui, montamos toda essa estrutura aqui e hoje já temos diversas brasileiras instaladas. Temos aqui o cluster empresarial brasileiro na Alemanha e vamos, acho que, ser responsáveis aí daqui a pouco por mais 50% das empresas brasileiras localizadas na Alemanha. Mas conta aí, o que vocês oferecem objetivamente? Eu sei que é bastante coisa. Para alguém que está nos assistindo e quem sabe a gente podia ir para a Alemanha. Nós constituímos as pessoas jurídicas aqui, né? Você tem uma startup no Brasil, por exemplo. Isso, tem uma startup no Brasil que já tem cliente na Alemanha ou quer aumentar a visibilidade da sua startup, tendo um endereço comercial em ponto de primeira linha na capital da Alemanha. A gente tem como fornecer, e nós fornecemos serviço sempre sob medida, de acordo com a necessidade do empresário. Né? Ou seja, se o empresário não tem necessidade de ter uma empresa, uma GmbH, que é uma empresa limitada, plena, uma empresa forte, que chega com presença para negociar com o fornecedor, etc., ele tem outras possibilidades também. Isso. E o Paulo tem um segredo, não sei se ele vai querer falar, mas ele tem um segredo de uma modalidade de empresa que não paga IRPJ. Isso, vamos entrar nesse detalhe. Então, quando o pessoal praticamente só precisa de visibilidade, não precisa de estrutura, não precisa faturar aqui, é suficiente um escritório virtual. Escritório virtual é ter um endereço na Alemanha, ter telefone, ter alguém que recebe correspondência. E isso praticamente é uma coisa que não necessita de presença física, é muito simples, é botar um endereço na porta e serve aqui como escritório de representação da empresa. E há um tamanho mínimo? Se eu sou empreendedor no Brasil, eu tenho 2 funcionários, é realmente uma startup no início, isso também é válido para ter um contrato com vocês? Depende da empresa. Os custos de um escritório virtual, nós estamos falando aí algo em volta de R$ 1.200 mesmo, tal, com coisa. 250 euros. 250 euros. Não é um bicho de 7 cabeças. Existem empresas que já têm que nascer internacionalizadas. Entendi. Porque elas precisam captar tecnologia, elas precisam estar no ambiente internacional e Berlim tem tudo para isso. Berlim é a capital das startups da Europa.
Berlim bate em São Francisco e Toronto. É mesmo? Muita gente bate. Sim. Especialmente... depende das áreas também. Por exemplo, Berlim agora está se tornando muito forte em fintechs, porque por causa do Brexit, todas as empresas de Londres estão tudo vindo para Berlim. Tem um prédio perto da Zolo que chegasse. Isso, o prédio das fintechs. Exato, são 8 andares, praticamente cada andar de fintech. Fintech, para quem não sabe, são empresas de tecnologia na área, na área financeira. Isso. Depois tem as Health Tech, que praticamente Berlim é muito legal para esse tipo de empresa. Isso, empresa de tecnologia na área de saúde. Music Tech. Isso todo mundo sabe o que é. Tecnologia da música. Aqui em Berlim nós temos a Universal, a Sony, todo esse pessoal. SoundCloud funciona aqui. SoundCloud, que é uma das empresas, um dos principais startups, né, independentes, vamos dizer assim. Sim, o ambiente, o ecossistema de Music Tech também. Sim, tem alguma coisa, não é tão forte. Games, eu acho que aí tem outras localidades que são maiores, mas Berlim tem a faculdade que ensina o desenvolvimento de games. Então também é um polo, mas não tão forte quanto as outras áreas. Então, tem diversas áreas assim. Mas isso é praticamente em questão de segmentos. Startups, mas também existem indústrias tradicionais, que faz todo sentido estar aqui. Uma das coisas, por exemplo, que existe aqui é hoje em dia com a tecnologia, tu não precisa mais de grandes lojas. Olha como cresceram os mercados digitais. Sim, e as plataformas. Né? Sim, e aí praticamente o pessoal constituindo um armazém aqui, um armazém de distribuição, já bota nas plataformas de venda, nos marketplaces, já sai vendendo. Não é um bicho de 7 cabeças. A coisa é só saber se organizar e estruturar. E então, já que a gente conversou sobre isso, aqui na Alemanha nós temos um paraíso legal. O pessoal muitas vezes busca paraísos fiscais, mas não se dá conta que a Alemanha é um paraíso fiscal onde as coisas funcionam. Tu tem aqui escritório virtual, microlimitada, que é praticamente uma empresa para profissionais autônomos, assim, dá para fazer legal. Limitada a pleno, que é praticamente a empresa que chega com força para representar o cliente. E depois nós temos uma coisa aqui que não existe no Brasil, mas que aqui é muito forte, muito de empresas tradicionais e familiares, que é a Comandita Limitada. A Comandita Limitada é um híbrido de duas empresas, é a GmbH e Co. KG, por exemplo. A GmbH e Co. KG não paga IRPJ na Alemanha. Ou seja, tu tem uma empresa que não paga imposto de renda de pessoa jurídica, somente os sócios recebem a distribuição dos lucros, e se os sócios tiverem domicílio fiscal fora da Alemanha, nem imposto de pessoa física paga. Interessante. Nossa, mas então, o preço é muito bom, mas deve ter alguns requisitos para se encaixar, né? Não. As coisas são muito... Quando se percebe... É um paraíso... É um paraíso legal. Paraíso legal, né? Quando a gente percebe quanto as coisas aqui funcionam, quanto são fáceis e quanto, digamos... Mas por que alguém criou uma GmbH se podia ter uma empresa com essa figura? Depende muito da atividade específica. Se tu já tem uma grande movimentação, a GmbH Co. KG, ela faz muito sentido. A partir do tu usa a GmbH enquanto tu ainda compensa entradas com saídas. E aí, enquanto o lucro da empresa é baixo, tu pode manter na GmbH. Porque tu tem contabilidade dupla, de repente coisas assim. Mas a partir do momento que a empresa entra num certo grau de faturamento, ou para holdings também, para manter as empresas que mantêm aqui diversas outras empresas aqui na Europa, a Comandita Limitada é uma coisa fantástica. Acho que para voltar para a pergunta mesmo do brasileiro, né? Tipo, sim. Você tem o que eu preciso ter para pensar em vir para cá? Então, isso depende muito do que a empresa está fazendo. O pessoal muitas vezes subestima que para um empreendimento internacional tu precisa de ter fôlego. E fôlego, em via de regra, é fôlego financeiro, porque essas coisas não acontecem do dia para a noite. Um engajamento internacional, para ser percebido, é algo que precisa sim, tu tem que calcular aí uns 2 anos para a coisa realmente surtir efeito. Muitas vezes acontece mais rápido, mas tu tem que ter fôlego de aí uns 2 anos. Porque o resto, esse tipo de pessoal que vem aqui, a gente chama de paraquedista, ou também de estrela cadente. Estrela cadente é uma coisa muito legal. Aparece, brilha, se queima e morre. Né? É aquele tipo de empresas onde é que o pessoal não fez as contas, chegou extremamente mal preparado. Não tem um business case bem definido. Não tem business case definido, exatamente. E aí
isso acaba até inclusive prejudicando o ambiente de negócio porque o pessoal que está fazendo um trabalho sério. Vocês analisam e essa avaliação antes, então, para... Isso, A gente ajuda. Uma das nossas funções aqui também é prestar assessoria às empresas, né? Ou seja, e fazer um trial, ou seja, a gente primeiro senta com a empresa, conversa com ela, entende, porque a internacionalização ela tem que ser um projeto estratégico da empresa. Se for uma coisa, um fogo de palha, aí a gente já corta logo no início. Ou seja, a gente tenta entender exatamente o que a empresa quer, quais são os objetivos, qual é o engajamento da empresa, o comprometimento com a ideia, através de análise de business plan, inclusive, né? E um dos nossos serviços que a gente presta também é de assessoria. Sim, e antes disso, inclusive, nós temos uma outra figura que a gente chama de imersão. Imersão é quando a gente conversa com a empresa, a gente identifica, pode ser legal, porque o pessoal vem aqui, senta conosco, a gente tem todo esse papo inicial, e aí a empresa vem aqui e se instala, seja por 2 semanas, 3 semanas, e verifica se aquilo que ela pensou praticamente realmente condiz com um ecossistema local. E aí isso é muito legal, porque com essa coisa de imersão, o pessoal vem aqui, tem espaço, nós temos espaço físico, não estamos coworking aqui, onde a empresa se instala, fica aqui 2 semanas, tem um contingente de assessoria, isso, e praticamente pode validar a experiência no sentido de, vale a pena ou não. É prototipa, né? Isso. Porque tem muitos casos de pessoas que vêm aqui para a Alemanha para estudar, para fazer doutorado e tudo mais, conhece o mercado, entende o valor de alguma coisa que só funciona, tipo, dá para fazer do Brasil, porque às vezes você tem que voltar, mas só funciona para o mercado alemão, para o mercado europeu, né? E tem muita coisa que funciona, principalmente em fintechs, né? Coisas que funcionam muito no Brasil, né? Pagar a prestação é um negócio muito brasileiro e boa parte das fintechs agora estão tentando investir nessas coisas. Então, né? Como você, como brasileiro que morou aqui, leva essa vontade de pegar um produto que está no Brasil e voltar para a Alemanha como empreendedor, né? Mas é que tá, vocês ajudam nesse... Sim, não, mas isso é inclusive uma coisa que a gente percebeu. O pessoal às vezes tem coisas tão boas no Brasil e acha que o Brasil lá fora tudo é difícil. Tudo complicado. Tudo complicado. Se não tiver suporte é mesmo, né? Pois mas então nós oferecemos um suporte para o empresário poder se instalar aqui. Pessoa que não fala a língua, que não conhece a cultura, fica realmente... Sim, esse interface a gente ajuda, e ajuda forte, tem que fazer. Mas o que eu quero dizer é que o Brasil tem coisas muito boas e coisas que entram aqui diretamente e dão certo. Por exemplo, nós estamos aqui com uma empresa, a Databot, que é uma empresa de indústria 4.0. Uau, conte pra gente mais sobre isso. Então, Berlim, Alemanha, é o berço da indústria 4.0. Sim, foi aqui que surgiu o termo, inclusive. Isso. Inclusive, aqui a gente chama de indústria 4.0, o termo lá nos Estados Unidos é IoT, Internet of Things, mas em princípio é a mesma coisa. Aqui em Berlim, agora eles estão investindo pesado no parque de tecnologia da Siemens, que é no antigo areal da área da antiga sede da Siemens antes da Segunda Guerra. Existe um bairro aqui, que é o Siemensstadt. Cidade Siemens. E eles, principalmente na área de health, né, que eles estão investindo mais. Muita coisa de IoT para health e a Amazon usou o bolso também para warehouse automation e tal. Isso. Então é justamente isso, as coisas aqui acontecem. E acontecem numa dinâmica. Tem dinheiro, né? Estão investindo bastante, né? Tem muita atração de investimento aqui. Se eu tenho uma startup no Brasil, por exemplo, uma fintech, e eu quero vir para cá, vocês ajudam a conseguir um investidor? As pessoas não perguntam isso. Então, a gente tem acesso a instituições do governo alemão que facilitam financiamentos, que facilitam créditos, né, para essas startups, nas quais nós somos parceiros desse. Isso. Existe, por exemplo, aqui em Berlim, o Berlin Partner. Isso. É praticamente a Apex do estado de Berlim ou a Invest São Paulo do estado de Berlim. Para tomar agência de atração de investimentos. A empresa onde eu trabalho participou já de uma feira em Viena. Do Berlin Partner, né? Sim. E esse pessoal, ele praticamente tem a possibilidade de colocar a empresa em contato com investidores anjos, com todo esse ecossistema aqui de venture capital. Aí, inclusive, nós tivemos que o pessoal não acreditou.
o volume de venture capital em, acho que 2016, que eu acho que é o levantamento, em Berlim foi maior que o de Londres. Surreal, né? É surreal. Por isso que eu digo, Berlim bate em São Francisco e Toronto. E o pessoal não fica sabendo, porque todo mundo no Brasil, eles estão muito focados lá, Vale do Silício e coisa assim. Não, sendo que o custo para se instalar no Vale do Silício é uma coisa absurda. Isso está totalmente fora da realidade de qualquer startup. De tudo, né? Profissional. É um outro ambiente aqui, a coisa. Se vocês que conhecem a cidade também, vocês sabem quanto a cidade é gostosa, quanto o ritmo aqui não é aquela loucura do Brasil. Morre de trabalhar para ganhar dinheiro, né? As pessoas trabalham para viver. A qualidade de vida que é muito qualidade de vida. Principalmente eu que sou do Rio de Janeiro, com a questão da segurança, né? É o Rio de Janeiro da Alemanha, eu acho. Eu acho que Berlim é uma cidade extremamente segura, isso diferencia, né? Sim. E com muita possibilidade, extremamente cosmopolita, extremamente aberta. Isso, Berlim não existe na Alemanha uma cidade que compara com Berlim. É que não é Alemanha, né? Mas aí que tá. Berlim quando tu fala em Berlim, tu fala em Londres, em Barcelona, em Milão e Paris. Comparado com a Europa, né? Ou seja, no contexto da Europa. Nova York, acho que Berlim compara com uma cidade assim, Tóquio. Então, e essa é a vantagem. E nós estamos aqui no centro da Europa. Ou seja, tem logística para tudo, para o norte, para a Suécia, leste europeu, para o sul, para a Itália. Ou seja, o pessoal que muitas vezes que vem para Portugal, porque tem aquela coisa, porque nós vamos para Portugal, mas Portugal é periférico. E um mercado muito pequeno. Mercado muito pequeno. Até a nível de tecnologia, eles têm lá uma coisa, um summit lá que é bem legal também, mas modéstia à parte. Berlim. Conta um pouquinho mais desse projeto da Indústria 4.0, da Siemens-Stadt. O que é o projeto? O que é o... Então, eles querem transformar Berlim no hub da Indústria 4.0. Porque a Indústria 4.0 é, para a Alemanha, o projeto mais novo. É onde é que a Alemanha tem tecnologia. E onde é que a Alemanha praticamente quer usar e investir nessa tecnologia, e principalmente nas entidades de pesquisa, para aprimorar mais ainda a posição de ponta no ambiente europeu e mundial. E indústria 4.0 é um pré-requisito de uma indústria 4.0 bem sucedida é o quê? Você tem uma indústria forte. Isso. E a Alemanha tem uma indústria forte. Né? E tem indústria, né? Ou seja, a BMW aqui também em Berlim, né? Ou seja, que oferece todo esse laboratório para essas novas tecnologias de otimização industrial, de otimização produtiva, né? Então, ou seja, a Alemanha realmente oferece essa possibilidade. Toda a cadeia investe muito. Utiliza. Não só para quem fabrica, quem gera tecnologia e para outras coisas também. Isso. Eles são muito fortes. E utilizando aquela expressão IoT, Internet of Things. Aí o pessoal usou uma expressão aqui que eu acho o máximo. There is no IoT without good things. É verdade. Ou seja, tu precisa de coisas boas, de equipamento, para implementar o IoT. E é o que a Alemanha mais tem. A Alemanha é líder em tecnologia e líder na produção de maquinário e equipamento. Então, uma coisa encaixa com a outra. É por isso que a IoT surgiu aqui na Alemanha. Mas eu tenho uma dúvida, porque assim, geralmente a gente associa a parte industrial da Alemanha com Munique, com Frankfurt, com coisas, com Ruhrgebiet, essa parte mais Düsseldorf. Mas Berlim geralmente é o pessoal mais soft, menos hard. Então, como é que você explica isso agora? Então, é que Berlim passou por um processo de desindustrialização. Isso tem a ver com a época do muro aqui de Berlim. Porque quando Berlim teve o muro, Berlim antes da Segunda Guerra, era praticamente tinha aqui as sedes das grandes empresas alemãs, Siemens, Bosch, Java 4. Com o muro ficou complicado manter as sedes aqui. Aí as empresas buscaram as sedes delas em outros lugares da Alemanha. E por isso Berlim ficou semi-desindustrializada, que era mais prestação de serviços e coisa assim. Mas com um nível de qualidade de vida muito alto. O que aconteceu? Com a reunificação da Alemanha, caiu o muro. Berlim sempre o pessoal desprezava até. Vocês não têm indústria. Mas a qualidade de vida é tão forte que veio toda a indústria nova. Tudo que é new business
é Berlim, porque se estabeleceu aqui na sequência da qualidade de vida, das universidades, da live de Berlim. Né? Isso. Então, todo esse pessoal, e agora com Berlim se tornando capital, ela praticamente está retomando a função que ela tinha originalmente, e todas as sedes estão voltando aqui para Berlim. Então vocês confirmam que o melhor momento é agora. Agora, porque depois vai começar a ficar caro. Exatamente. Por enquanto, Berlim ainda está... Se há um momento, né? Todas as cidades têm aquele pico. Vocês acham, mas é como que vocês veem Berlim? Eu não vejo Berlim passando o sufoco que todas as outras cidades estão passando. Como quando caiu o muro, abriu um espaço. Berlim tem espaço grande para crescer. Berlim foi planejado inicialmente, se não me engano, para 10 milhões de pessoas. Nossa, hoje em dia são 3,6, 4. Então aqui tem muito espaço para crescer, ou seja, tu não vai ter aqui aquele sufoco. Claro que tem as áreas centrais que são mais visadas. Tem a gentrificação. Tem a gentrificação. Tem são coisas assim, mas a cidade como todo, se tu for comparar com Munique ou Colônia, e aí não estamos nem falando de Londres e Paris, né? Isso. Você vai conseguir um apartamento dentro de Paris. Hoje em dia, você não paga menos do que 2 mil euros. Centro de Londres. Aqui tu paga um apartamento, digamos assim, de condições médias, tu está pagando aqui entre 800 euros aqui lá fora do ringue, né? Sim, lá fora do ringue, numa região mais central, 1.200, mas compare isso com 2.500 lá em Londres. É praticamente a metade. É, verdade. Não? Isso sem comparar com São Francisco também, que aí o triplo, quadro. Então a gente já falou de como é que é a organização do produto de vocês e tal, de como o mercado de Berlim é vibrante, né? A gente queremos no mundo mudar. E eu tenho uma empresa no Brasil, tenho uma ideia, tenho um bom business case, funciona, tem um fluxo de caixa. O que eu faço para vir para cá? Quais são as vantagens? O que eu posso... O que eu ganho com isso? O que eu faço? Uma que tu ganha praticamente presença junto aos teus clientes, consumidores, parceiros, quem quer que seja, porque a conversa é outra quando tu estás aqui e tens uma PJ aqui do que se tu está fazendo isso no Brasil. Convenhamos, o Brasil está lá longe. Agora, se tu tem uma PJ alemã falando com outra PJ alemã, buscando investimento, apresentando produto, é outro papo. É definitivamente outro papo. E isso que a gente está fazendo aqui, isso vem de uma filosofia quase que familiar nossa, assim, que é o meu avô, no interior do Rio Grande do Sul, que era o seguinte, ele fez nos anos 30 do século passado, Casa Boelter para todos. Ou seja, tinha que vender desde a calça para o colono até a fatiota para o prefeito. Assim que ele me ensinou e assim que aprendi, é o que a gente está fazendo aqui. Então, de uma certa forma, nós estamos fazendo tudo muito sob medida, e com preço que leva em consideração a realidade do Brasil. Ou seja, tu vai constituir uma empresa conosco aqui, está saindo a partir de uns 1.500 euros o nosso custo, mais o custo do tabelião, mais o custo da junta comercial. Então vai estar alguma coisa aí por volta de, na versão mais econômica, é abaixo de 2.000 euros. E dependendo de quanto a coisa for incrementada, tem um pouquinho para cima, mas nunca sai algo superior a 2.800 euros, nunca. Então, um plano de expansão com 10 mil de caixa regular. Uma coisa é montar a empresa, outra coisa é incubar a empresa, manter a empresa. Por exemplo, uma incubação conosco, vamos dizer assim, caso típico, uma limitada plena, está saindo 600 euros ao mês. Desde que o pessoal também tenha alguém aqui, senão a gente também assume a representação da empresa, aí vai um adicional de 200 para o procurador administrativo, mas abaixo de 1.000 euros ele tem mais uma questão do contador, mas abaixo de 1.000 euros é o que ele tem praticamente por mês. E aí tu perguntaste antes, como é que é aquela questão, o que o cara precisa ter? Ele precisa ter esse fôlego, ele tem que calcular aí praticamente para manter a empresa aqui no mínimo uns 1.000 euros por mês, mas também não é um bicho de sete cabeças se ele tem um laço que justifique. É normal, é um investimento normal. No Brasil ele ia pagar alguma coisa equivalente a isso, talvez dependendo talvez da mais cidade. até, dependendo da cidade. É São Paulo, Rio de Janeiro? Pois é. E a questão do visto? Sim. Então, isso sempre uma pergunta sempre muito pertinente, né, que os empresários fazem, porque tem sempre aquela ideia de que qual é o investimento mínimo que eu preciso fazer para ter direito à permanência, né? Porque visto é passagem. A residência, permanência é o que dá direito a residir na cidade. Né? Aí vem de novo aqui a história do paraíso legal. Exatamente. Então, essa é a questão. Então, sempre existe essa demanda. Então,
porque o pessoal escuta muito de Portugal. Portugal precisa de acho que 300 mil euros para que a pessoa invista em Portugal para que tenha direito a residir permanência lá em Portugal. Em Berlim não é diferente. Em Berlim depende do interesse econômico da cidade de Berlim no projeto. Então, ou seja, não independe do valor investido. Depende obviamente, o valor investido tem que justificar uma manutenção do custo de vida aqui, né? Que, como a gente fala, não é alto, é um custo relativamente baixo comparado com os outros capitais europeias. E o que interessa é realmente um business plan, um produto que Business plan pode ser em português na primeira... Inglês. Isso é importante. Tem que ser inglês. Porque o que acontece aqui? Esse business plan é submetido para a Câmara de Indústria e Comércio de Berlim, que encaminha isso para a Secretaria de Estrangeiros. A Câmara de Indústria e Comércio aprovando o business case da empresa, e ela emite um certificado dizendo que existe um interesse econômico do município no assentamento da empresa. Isso vai para a Secretaria de Estrangeiros, o empresário ganha um visto de 3 anos. Que bacana, hein? Direto. Independente do volume do investimento. O critério é o interesse econômico da cidade. Quais são os interesses econômicos da cidade, assim, em linhas gerais? Fazer negócio. Mas não é uma área de tecnologia ou área de... Também. Não, a questão é que não tem assim por certas áreas, também isso é por áreas, mas em princípio eles veem assim, essa empresa vai gerar negócio para... É viável essa empresa? É viável, o plano é sustentável, isso vai gerar empregos locais, vai gerar arrecadação de tributos. Tem um bom produto? É vendável? Então, aí existe o interesse econômico do município. Mas a minha pergunta foi no sentido de, sei lá, eu tenho um salão de cabeleireiros, uma rede no Brasil que é muito boa. Assim, aqui tem muitos salões de cabeleireiro. Seria difícil eu conseguir trazer minha rede para cá, por causa da área de negócio. Aí tu já vai ter que ter um diferencial. Exatamente, tem que ter um diferencial. Aí tem que ter um diferencial. Agora, se eu tiver uma fintech, já é mais provável. Exatamente. Tudo que for na área digital tem portas abertas aqui. Tudo que for digital, health tech, tudo que for empreendimento da nova economia tem as portas abertas. Tudo que for empresa de comercialização e venda também não tem nenhum problema. Problemas são prestadores de serviços onde é que existem semelhantes locais. Entendi. Esse é o critério. Agora, empresas tradicionais, que sejam de produção, de comercialização, holdings europeias, tudo isso tem porta aberta aqui. Que ótimo. E a escrita desse business plan tem algum formato ou é uma coisa natural que a gente faz no Brasil para essas... Então, como Canvas. Como eu devo me preparar, né? Então, o business plan não tem muito mistério. Segredo. Não tem muito segredo. Você tem que ser capaz de demonstrar o conhecimento sobre o determinado produto, né? O conhecimento sobre o mercado. É muito importante vincular aspectos históricos da empresa, como a empresa se desenvolveu. Isso, quais são aquela SWOT analysis, né? Fundamental, SWOT analysis. Que é o Strong, Weak, Opportunities, Threats, né? E com isso tu já está mostrando qual é a tua empresa. E um business plan não é nada mais que com a base do teu produto, com a análise da análise SWOT, e é uma previsão financeira para 1, 3 e 5 anos. Vocês ajudam a fazer a parte de estudo do mercado aqui? Sim. Isso sim. É um serviço que nós fazemos. Sim. Porque a pessoa lá do Brasil é mais difícil, né? Não, mas é que a gente já está aqui, como eu disse, eu estou aqui desde 1983, ou seja, a gente domina o mercado, está inserido no mercado, e o que a gente tem aqui, a gente tem um dos nossos produtos que é a opinião de mercado, que é onde é que a gente pega... A análise de mercado. Verifica o produto que o pessoal tem e vê se qual é a aceitação que esse produto tem aqui. Isso é importante. Então, isso a gente faz. Vocês têm um acordo também com a Câmara de Comércio? Como que é? Não, na verdade nós somos registrados juntos ao Berlin Partner, né? Nós somos parceiros. Que é a entidade de atração de investimento de Berlim. Isso, onde inclusive é importante citar que essa entidade de atração de investimento de Berlim, ela tem determinados clusters. Sim. É interessante até acessar, o empresário que estiver interessado em vir para cá, acessar o site do Berlin Partner e dar uma olhada nos clusters. Colocar o link lá. Nos clusters de interesse da cidade, né? Ou seja, muito na área de tecnologia, mas também em outras áreas, né? Mídia, marketing digital, toda essa... Certo. Mas voltando à pergunta anterior, sim, nós estamos credenciados, nós somos credenciados
junto ao que eles chamam aqui Business Immigration Service. Isso é o canal Premium, Prime, da Secretaria de Estrangeiros de Berlim, que fica num órgão completamente independente da Secretaria de Estrangeiros normal e que é destinado ao acesso para as empresas, para empresários, atividades empresariais, investidores, ou seja, tu não entra no canal normal, tu entra numa linha Premium e nós podemos fazer esse acompanhamento porque nós somos credenciados lá dentro. Ah, que ótimo, legal, né? E a gente ajuda o empresário, através da nossa assessoria migratória, a gente ajuda o empresário a organizar todos os documentos, colocar todos os documentos na ordem que o órgão quer ver, né? Isso. A gente faz no formato que o órgão quer ver. A gente faz uma pré-análise dos documentos, inclusive do business plan, né, para ver se adequa realmente ao que o órgão aqui os critérios que ele vai avaliar. Então a gente faz todo esse serviço de preparação para. Mas é que tá. Por que isso é tão importante? Porque a gente estando aqui, utilizando esse procedimento, nós temos uma coisa muito especial que um canal normal não tem. Nós temos aqui como solicitar aqui diretamente no órgão responsável o que a gente chama de pré-autorização de visto. Com isto, toda a documentação encaminhada, já é feita a análise aqui e o pessoal daqui encaminha isto para o consulado alemão lá no Brasil, Recife, São Paulo, Porto Alegre. Já vem com tudo. Já vem com todo, ou seja, eles no sistema do consulado no Brasil, depois já fica registrado aqui a prova que está tudo aceito, está canal verde. Maravilha. E a vantagem de fazer por aqui é que nós temos o contato direto com o órgão e podemos questionar as entidades. Isso acontece já diversas vezes. Por quê? Porque quando tu faz o caminho normal, que é pedir um visto ou uma permanência através do órgão lá no Brasil, eles não precisam dar satisfação nenhuma. Eles podem não dar resposta. Eles podem negar e não dar resposta. Indeferir o pedido e não precisar de resposta nenhuma. Como a gente está acompanhando isso aqui a partir da entidade mãe, nós já tivemos no mínimo 2 casos, um lá em Recife e um em Porto Alegre, onde é que nós ligamos para o consulado. Pessoal, que história é essa? A história, o pessoal foi lá ver com vocês disseram que a coisa não estava pronta ainda, nós temos aqui a comunicação do órgão que estava pré-aprovado. E onde é que nós entramos, depois que o pessoal lá no Brasil não adiantava, não agilizava os processos, nós entramos aqui em contato com o órgão aqui de Berlim, e o órgão de Berlim caiu em cima deles. E pediu para agilizar. E com nós copiados nos e-mails. Ou seja, nós temos como ter o controle do todo o processo de concessão do visto. Isso. Né? Desde a pré-autorização do visto até a concessão do visto final, ou seja, do visto inicial no Brasil e do visto final aqui na Alemanha. Interessante. E uma coisa importante ressaltar, né? Vocês não têm nenhum vínculo com o governo brasileiro. Não. É uma empresa privada. Entidade completamente particular, iniciativa privada de brasileiros aqui na Alemanha. Muito importante. Maravilha. E vocês têm muitos clientes já aqui, histórias, Muitas histórias. É incrível o quanto isso está acontecendo e dando certo. E o quanto, digamos, de todo o pessoal que veio aqui, todo mundo elogiando, todo mundo feliz, empresas sentadas aqui conosco. Quando a gente começou agora a ver o desenvolvimento, praticamente nos últimos 1 ano e meio assim, que a gente está atuando, nós temos agora um cluster brasileiro aqui em Berlim. E e mais, as empresas começam a interagir entre elas. A sinergia que gera de negócio entre as Isso é fantástico. Por exemplo, empresa de polpa de fruta que está acessando a empresa do marketing digital para fazer as atividades de divulgação delas. Estamos com empresas na área, digamos, de autopeças de carros. De empreendimentos digitais. Isso, ou seja, isso que é o interessante, que a gente percebeu. São empresas dos mais variados segmentos de mercado, empresas pequenas, grandes. Não tem um caso específico, cada caso é um caso. Empresas, digamos, de café, empresas de... Nós estamos tendo uma prateleira aqui atrás que eu estou olhando, para eu ver o que a gente tem aí. Material de escritório, ou seja, das mais diversas... Suco de fruta. Dos mais diversos ramos brasileiros. E porque o mercado aqui é muito fácil, ele ajuda. E, de novo, os marketplaces digitais, combinados com um armazém de fulfillment,
tu praticamente monta a tua PJ e começa a tocar o teu empreendimento. Não é um bicho de 7 cabeças. Inclusive, quando o pessoal importa a mercadoria aqui, eles têm que recolher o 19% de IVA importação, mas se a mercadoria não é vendida assim em meio ano, a Receita reembolsa esse valor através de depósito do dinheiro em conta. Em cash. Em cash. Não é crédito. Não é que nem no Brasil que dão crédito lá, não. Aqui o pessoal bota o dinheiro na conta. E é verdade, porque a empresa que eu trabalho acontece isso. De 3 em 3 meses eles depois. Isso. Começa a gente mensal. faz a contabilidade. Exatamente. Tu entrega o formulário, contabilidade, e na sequência logo vem a restituição do pagamento pela Receita. É verdade. Pode, como empresa, tu abate 19% de tudo e qualquer coisa que tu compra. Computador, né? Isso. É muito, tipo, pra mim é muito bom saber que tem um serviço assim, porque eu ia imaginar totalmente um caminho contrário. Primeiro buscar um investidor, depois buscar o que o governo pode fazer por mim, o que o governo da Alemanha pode fazer. Aí você fica assim... Achar contador, achar advogado. Depender do governo. Então, assim, é uma rede tão gigantesca de problemas que você tem que resolver para montar a sua empresa, mesmo no seu país. Então, é fantástico saber disso. Muito, muito bom mesmo. É uma ajuda. Então, gente, é muita coisa que vocês fazem, muita coisa. Você me deu uma lista agora de coisas que vocês ainda fazem que a gente não falou, mas como isso aqui não é uma série da Netflix, então a gente vai ter que... só faz a lista rapidinho das coisas que vocês ainda fazem e que a gente não falou. Muito obrigado. Os assuntos que a gente... o assunto, né? Ou seja, muita coisa que a gente gostaria de falar aqui, mas também... posteriormente, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente conversa. A gente não falamos das plataformas de feiras aqui na Alemanha. A Alemanha é a maior, tem a maior plataforma de feiras do mundo. Sim. Do mundo. Estivemos agora na Feira Anuga, que é a maior feira de alimentos do mundo, em Colônia, onde ficamos lá 5 dias acompanhando empresas, clientes nossos que estavam lá. Não falamos ainda das nossas atividades, outras atividades internas aqui. Nós temos o Happy Hour do Sebrae, onde reunimos a comunidade empresarial brasileira aqui de Berlim. Não falamos das nossas atividades de promoção de uma imagem positiva do Brasil aqui, de um ambiente acadêmico, de discussão acadêmica aqui no Sebrae, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas Europe. Organizamos há 2 semanas atrás um evento sobre meio ambiente aqui no Sebrae, junto com a FGV Europe, para apresentar uma plataforma positiva, uma imagem positiva do Brasil, que isso causa um impacto positivo nos negócios também. E acordo de livre comércio, Mercosul, União Europeia, também não falamos. Ou seja, muita coisa para a gente falar. Muita coisa. Então, eu acredito que quem está assistindo vai ficar com dúvidas. A gente vai colocar o site da empresa. Eles estão em todas as redes sociais praticamente, né? Estamos. Então vai ser muito fácil acessar e perguntar e eles vão responder. E aí vocês podem tirar todas as dúvidas que surgirem, que eu sei que são muitas, né? Muitas dúvidas. Eu tenho várias dúvidas. A gente tem muitas respostas. A gente tem muita resposta. Então a gente queria agradecer imensamente ao Paulo e ao João. Obrigado. Muito legal que vocês participaram. Primeira vez que a gente faz um programa fora do nosso estúdio convencional. Muito obrigada por ter nos recebido. E a gente espera ter outras novidades. E fica também o convite para vocês, se vocês quiserem usar a estrutura aqui para fazer alguma coisa de vídeos também, está à disposição. A gente gosta de... Nós ficamos muito felizes de estar participando, de estar com vocês aqui. Acho que a conversa foi ótima. Fluiu muito bem. A gente gosta muito de explicar essa coisa, de mostrar que não é um bicho de 7 cabeças para o empresário brasileiro se internacionalizar e vir para a Europa. Eu tenho certeza que todo mundo fica muito feliz com tudo, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Então entrem em contato, avisem para os amigos que você tem algum conhecido, algum parente que quer abrir uma empresa, que vai achar isso aqui interessante. Manda o link, marca a pessoa, porque a gente vai ficar todo mundo mais contente, tá ok? Então, obrigada. Obrigado, deixem seus likes, comentem. Isso, assine o canal. Até a próxima semana. E até a semana que vem. Tchau. Valeu, tchau.